Olá, eu sou Hernani de Souza Esteves e vou dar prosseguimento ao meu canal aqui, Otaku vs Geeks. E hoje eu vou falar de um anime que marcou ou gerações, onde talvez um dos responsáveis pela a entrada dos animes no mercado brasileiro. Se hoje temos Naruto, se temos Dragon Ball Super, é por causa de Saint Seiya. Saint Seiya abriu essas portas para os animes aqui. Agora, eu vou dar uma outra interpretação sobre Saint Seiya e vou quebrar alguns mitos que as pessoas acreditam. E provavelmente vou ser muito xingado nos comentários, mas vamos lá. E se eu dissesse para vocês que a deusa Atena não é tão boa assim? E que os cavaleiros de Atena não são tão nobres quanto você pensa? E que Saga, Máscara da Morte, Afrodite e até o Poseidon não são tão maus quanto você pensa? Aí vão dizer, Hernani, você é maluco. Eles mataram um monte de gente. Mas vamos lá, vou explicar tudo desde o comecinho para vocês. Os deuses do Olimpo regiam a Terra e eles governavam a mão de ferro. Só que por algum motivo Zeus e vários outros deuses iram aos céus e desapareceram. Não tiveram mais nenhum contato com a humanidade. E tem um outro dado interessante também. De todos os deuses olimpianos, somente Atena e Poseidon acreditavam que o convívio entre seres humanos e os deuses pode ser proveitoso para ambos. Então, tanto Atena quanto Poseidon tinham um apreço especial pela humanidade. Sim, Poseidon também se importa com os seres humanos. Eles apenas discordam, eles têm sensos de justiça diferentes. Ah, mas Hernani, você é um maluco? Poseidon alagou o mundo todo. Ele matou milhões ou talvez bilhões de pessoas. Sim, ele fez isso. Mas por que ele fez isso? Porque a humanidade estava podre e corrupta. As pessoas estavam se matando por qualquer motivo, os governos estavam roubando, andando pra caralho, fazendo guerra à torta direita, e Atena não fazia porra nenhuma. Atena, que deveria ser a protetora da Terra, ela apenas protege os seres humanos de ameaças externas. Ela protege os seres humanos contra o ataque dos deuses e contra os guerreiros dos deuses. Mas ela não protege os humanos contra os próprios humanos. Você alguma vez já viu um cavaleiro auxiliando a polícia ou as forças armadas? Não. Eles não fazem isso, eles não se intrometem nisso. Inclusive o santuário é uma organização secreta que age pelas sombras. O que é meio estranho. Tipo, os governos não iam estranhar aquele lugar enorme lá, cheio de gente, com a tecnologia de hoje, não iam perceber que tem um governo ali. Mas e um dos motivos que fez os cavaleiros e muitos cavaleiros do santuário acreditarem que Saori não era Atena era o fato dela ter exposto na TV um torneio
em que os cavaleiros demonstram seus poderes e usam as armaduras de forma leviana. Não para defender a paz na Terra, mas sim para tentar ganhar a armadura de ouro. Peraí, o santuário deveria ser uma força secreta, atuando pelas sombras, e eles veem armaduras de bronze serem usadas em um show de televisão para todo mundo ver. E ainda como prêmio desse torneio, um deles ia receber a armadura de ouro de Sagitário, uma das 12 armaduras mais poderosas que existe. E, para piorar, a organizadora desse torneio ainda alega ser Atena. Por que você acha, então vocês acham mesmo, que os Cavaleiros de Prata, por exemplo, ficaram putos à toa? Eles não tinham nenhum motivo para atacar a Saori e os Cavaleiros. Né? Ah, mas Hernani, o santuário estava sendo governado pelo Saga, e o Saga estava sendo um tirano. Sim, o Saga fez um governo violento. Muita gente até preferia correr o risco de sofrer uma sentença de morte ao tentar fugir do santuário do que continuar vivendo lá. Isso foi mostrado no arco em que a China pede ajuda ao algol de Perseu. Porém, o Saga, ele não é um vilão todo mau. Ele apenas acredita que ele é o único capaz de proteger a humanidade, que é o único que tem poder e pulso firme suficiente para encarar os deuses. Porque na visão de Saga, pelo menos na visão do Saga maligno, Atena é fraca, mole, e compassiva demais para encarar os deuses. Isso ia dar merda. E deu merda mesmo. E Atena, a bondade de Atena pode ser também confundida com ingenuidade. Atena faz parecer, é como se é só oferecer amor e compaixão para todo mundo que todos os problemas são solucionados. É só todo mundo pedir desculpa, é só todo mundo reconhecer seus erros que tudo dá certo. Na prática, não é bem assim que funciona. Mas Atena, a Saori perdoou o Canon. Ela fez uma redenção com ele. Ela pegou um cara que era mau, que tinha uma ambição desregrada, e transformou ele num homem nobre capaz de se sacrificar para proteger os inocentes. Sim, ela fez isso. Porém, ela estava sofrendo um alto risco ao fazer isso. Ela aceitou no santuário de Atena um homem extremamente ganancioso, que enganou Poseidon, manipulou os Marinas e foi responsável por aquela guerra santa com Poseidon, que causou milhões de mortes. O Canon se redimiu? Se redimiu. Mas ela teve sorte. E se o Canon estivesse apenas enganando a Atena? E se ela entrasse no campo de batalha contra Hades, fosse ferida contra Hades, e o Canon estivesse só aproveitando, esperando um momento para matar tanto Atena quanto Hades? O que aconteceria com o mundo? Então,
apesar de ser muito bonito o ideal da Saori, ele é pouco prático. Chega a ser beirar uma utopia. E Poseidon somente aceitava em seu exército pessoas de coração puro. Só é possível vestir uma escama de Poseidon se a pessoa tiver um coração puro. Mas como assim, Hernani? Que história é essa? Quer dizer então que o Casa de Liminares, aquele trapaceiro, e o Canon, um outro trapaceiro, tem um coração puro? Pode haver uma explicação para isso. De repente, a ligação das escamas com o seu usuário pode ser tão forte que a escama note naquela pessoa uma qualidade que nem mesmo ela consegue reconhecer em si mesma. Porque só assim explicaria o fato das escamas só poderem ser usadas por pessoas nobres, por pessoas de bom coração, mas mesmo assim o Casa de Liminares e o Canon, Ano de Gêmeos, poderem trajar duas escamas. E vamos lá falar dos cavaleiros. Eles dizem lutar pela justiça. Seiya se diz que não gosta de lutar com mulheres. Mas desceu o cacete na China, matou a Giste. Detalhe, a Giste já estava derrotada, ela já estava no chão, e Seiya a atacou pelas costas. E mesmo assim ainda mostra uma cena da Giste reconhecendo o cara que a atacou pelas costas como um cavaleiro nobre. Puta que pariu, que merda, hein? Ainda bem que isso é filler. Ainda bem que isso é filler. Então, em Cavaleiros do Zodíaco, as coisas, assim como em Naruto e One Piece, as coisas não são claras, não existe bem e mal absoluto. Existe branco, preto e entre eles vários tons de cinza. Vou dar um exemplo, Máscara da Morte. Máscara da Morte é citado como o mais cruel de todos, como se ele fosse o único cavaleiro cruel no santuário. O Saga assassinou o Xion. O Saga mandou ou construir uma pirâmide com trabalho escravo na Sibéria. Muita gente morreu naquela merda. Ele ia afundar o navio nuclear, causando uma catástrofe ecológica. E mesmo assim o pessoal considera o Saga como um cara legal. O Saga se redimiu. Ele se arrependeu de seus pecados, se matou e agora está tudo perdoado. E o Máscara da Morte, ele pode ter uma visão cruel, mas ele tem uma visão militarista. Ele é um soldado. Soldado não foi feito para criticar. Soldado não foi feito para filosofar. Soldado foi feito para obedecer ordens e para aniquilar os inimigos do Estado. Isso é o dever de um soldado.
E ele cumpriu o dever de um soldado com êxito. O que o Máscara da Morte fala, por acaso você evita atingir mulheres e crianças quando joga uma bomba? É a mais pura verdade. Isso acontece, governos fazem isso. Eu não estou diminuindo a maldade do Máscara da Morte. Só estou dizendo que ele talvez seja um dos personagens mais humanos e mais próximos da realidade que nós temos em Saint Seiya. Máscara da Morte ele não perde tempo idealizando um mundo melhor. Ele faz o que ele pode para tentar manter uma ordem, só que, infelizmente, quando as pessoas fazem merda, muitas vezes é necessário fazer um corretivo. E Máscara da Morte vai e faz esse corretivo. É cruel? Sim, é cruel. Mas é assim que os governos fazem. E os Cavaleiros de Bronze saem filosofando sobre vida, sobre compaixão, amizade, mas nenhum deles para pensar se algum daqueles espectros, se algum daqueles marinas tinha família, se algum deles tinha alguém esperando eles em casa. Eles pensaram nisso? Não. Eles são uma ameaça para a deusa Atena e vão matar esse desgraçado. É isso que eles fazem. Doku fica dando lição de moral no Máscara da Morte, falando que da verdadeira justiça, que o mal nunca se torna justiça. Tá, ele pode não concordar com as coisas que Máscara da Morte fez, mas Máscara da Morte estava protegendo o santuário. Talvez ele seja o cavaleiro que mais enfrentou inimigos do santuário. E o que Doku ficou fazendo nesses 200 e poucos anos de vida? Ficou sentado com a sua bunda roxa enrugada em frente à cachoeira, lá observando a porra do selo Elodiades. É isso que ele ficou fazendo esse tempo todo. Enquanto isso, as pessoas continuavam se matando. Então, se Máscara da Morte é um assassino, é um cara sanguinário, Doku é no mínimo omisso, por não ter feito nada para impedir os crimes que as próprias pessoas fazem contra outras pessoas. Então, Saint Seiya não é uma série só de pancadaria. Não é um anime só para ver golpes impressionantes. É um anime para você refletir, parar para pensar nas coisas. E eu acho uma pena que um anime tão rico, tão incrível, com uma mitologia e uma filosofia tão interessantes, os fãs só se reduzem a discutir qual é o cavaleiro mais forte, qual tem a técnica mais destrutiva, quem tem o maior cosmo. Ô saco! Então o único valor dos cavaleiros é isso para vocês. Um cara que sai explodindo coisas por aí. Então sinto muito. Se você... Os fãs de Saint Seiya que só observam isso,
que só batem palma quando o Saga manda explosão galáctica e devasta tudo, ou ficam esperando uma exclamação de Atena, então sinto muito, vocês não entenderam nada sobre o anime e vocês estão perdendo boa parte do que o anime realmente tem de interessante, que é a sua filosofia, que é como as pessoas se tratam, o valor da vida humana. Tudo isso é discutido e demonstrado às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta no anime. Mas as pessoas só ficam na merda da discussão. Então, quem é mais forte? Qual é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso? Quem ganha? Saga ou Shaka? Quem é melhor? Seiya ou Ikki? Porra. Cacete. Cresçam. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Arigatou. Sayonara.